João o Batista esse profeta, como as Sagradas Escrituras mesmo menciona, fala que ele veio para pavimentar o caminho para o Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Rei. E ele veio pregando uma mensagem muito peculiar, direcionada ao povo de Israel, seu povo, chamando, convidando seus irmãos a se arrependerem, pois era chegado o reino dos céus. Essa mensagem nós conhecemos como o Evangelho do Reino, que foi pregado pelo profeta João Batista. E para quem não está familiarizado com o tipo da pregação, esse evangelho foi pregado para Israel, porque Deus havia separado Abraão do meio da sua parentela para fazer dele uma nação, e essa nação veio a existir a partir de Abraão. Essa é a nação de Israel. E essa nação ficou cativa no Egito durante 400 anos. Então o povo clamaram ao Deus de Israel, ao seu Deus, por libertação. E Deus já tinha preparado uma forma de libertar esse povo. E por meio de um varão ia acontecer essa libertação. Este varão foi escolhido por Deus e Deus se revelou a ele numa sarça ardente, e revelou os planos de Deus para a libertação daquele povo. Por meio desse varão também Deus deu as leis, os mandamentos e os estatutos a este povo, quando assim retirou este povo da escravidão do Egito, colocou no deserto. Então Deus ensinou a esse povo as suas leis e exigiu desse povo que andasse nessas leis, nesses estatutos e nesses mandamentos. E tinha consequência o não cumprimento desses mandamentos. Então, no tempo em que João Batista veio pregando esta mensagem, tempo esse que o Senhor Jesus estava já no meio deles, a luz já estava na terra, o Messias, o Salvador, já estava na terra, já tinha nascido. Então aparece João Batista pregando com uma voz que clama no deserto o arrependimento deste povo por ter desobedecido estes mandamentos. Então eles tinham que se arrepender, porque eles tinham conhecido o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus tinha se revelado para eles, tinha dito para eles como que eles deveriam andar, como eles deveriam se comportar, acerca daquilo que Deus tinha prometido a eles, a terra prometida. E eles falharam.
nesse cumprimento, nessa fidelidade a Deus. Então eles estavam em juízo e o ápice dessa desobediência foi a vinda do Senhor Jesus para os seus e os seus o rejeitaram. Fechando esse parêntese e voltando para o nosso personagem, que é João Batista, que recebeu uma menção do próprio Senhor Jesus, falando que ele era o maior profeta nascido de mulher que tinha existido nesta terra. Mas então, qual eram as características deste profeta que foi mencionado pelo próprio Senhor Jesus, aquele que ele pronunciava e que ele pregava, dizendo, quando ele batizava, quando ele chamava o povo de Israel ao arrependimento, e aí ele dizia: virá alguém que é muito maior do que eu, a qual eu não tenho nem o direito ou o poder de amarrar as suas sandálias, a correia das suas sandálias, de tão grande que era aquele que ele estava anunciando. E ele era visto por muitos como um grande pregador, um grande homem de Deus. E ele fez discípulos, mas ainda assim ele se colocou no seu lugar. E quando ele foi interrogado, quando o Senhor Jesus enfim aparece para ele ali na beira do Jordão, e ele aponta para o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vamos até ver essa passagem para a gente recordar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, quando ele vê o Senhor Jesus, ele reconhece aquele que ele estava prenunciando, que era maior do que ele. E ele não se julgou digno nem de amarrar ou desamarrar a sandália do Senhor Jesus. Essa é a postura desse dito pelo Senhor Jesus, grande profeta, mas que se colocou no seu lugar, dando a honra, a glória toda para quem era de direito, ao Senhor Jesus. Para a gente finalizar,
Mas uma característica desse grande profeta que deve ficar de exemplo para nós, as Escrituras, né, inspirada, serve para nos instruir, né, nos edificar na pessoa de Cristo. E a gente tem que tomar as Escrituras como nosso guia, nossa regra de fé e prática. No mesmo Evangelho de João, no seu capítulo 3, no verso 28, aqui uma outra situação, né, onde ele volta a ser questionado se era o Messias, se era o Cristo, por aqueles religiosos da época, e ele volta a dizer, e inspirado pelo Espírito Santo, ele diz muito bem. E no verso 28 ele vai dizer assim: vós mesmo me sois testemunha de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a postura de um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Sempre vai ser necessário para aquele que se coloca na posição de verdadeiro servo, que o Senhor cresça e que ele diminua. Porque o Senhor Jesus, que veio aqui a este mundo se entregar por nós, padecer por nós, se sacrificar por nós, executar uma obra de salvação tão grandiosa e tão maravilhosa, é quem merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. A Ele, a Escritura diz, a Ele seja dada toda a honra, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.